quando o meu filho nasceu, com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: mãe, o seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Na tomografia não aparecia o cérebro dele. Era negro, era tudo preto, porque era tudo água. Ele não conseguia sentar, não conseguia engatinhar, ele tinha um refluxo muito forte e a cada alimentação os jatos iam muito distante. Eu ia para o altar, eu clamava, eu pedia a Deus por justiça, mas aí eu voltava lá para a consulta, a coisa parece que piorava. 3 já disseram que é para operar, que ele vai ter problemas motores, que ele vai ter problema cognitivo, que vai ser uma criança que vai ter problema na escola. Eu obedecia o que o médico estava falando para fazer, mas dentro de mim eu voltava para clamar para Deus. Eu falava: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Quando a gente já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa, eu fui buscar a justiça com quem poderia julgar a minha causa. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e não foi a primeira, e eu tinha certeza que Deus ia mudar. A nossa causa ia ser julgada. Deus ia dar a sentença final. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê tá aqui. Tá aqui? Tá Então, aqui. traz o bebê dela, por favor. Cadê o bebê, dona? É isso aqui. Esse é o bebê? É. Vamos descobrir agora, então, como está o João Vitor. Depois de tudo isso, quando nós chegamos no hospital, chegou o tão sonhado dia que ele disse o seguinte: mãe, não é justo nós permanecermos com o João Vitor aqui, porque no exame, nesse último exame, praticamente secou a água, tem muito pouca. Então, nós vamos dar uma alta para o João Vitor, mas o prontuário dele não vai ser fechado. Quando ele fizer 18 anos, a senhora vai voltar aqui com ele para a gente fechar com um exame atual. Caso ele tenha algum problema, a senhora volta de pronto. Mas eu dentro de mim eu já dizia, ele não vai voltar, porque eu tenho certeza absoluta que a minha causa foi julgada. E daquela criança, do primeiro exame, que não se via nada, que era só um fundo preto, que não via o cérebro do meu filho de tanta água, hoje está aqui, saudável, inteligente, supera vários obstáculos. Eu vi que ele entrou com algumas coisas. Me explica aí, João Vitor, o que é isso tudo aqui para as pessoas poderem entender? Essas aqui são medalhas que eu ganhei participando de Olimpíadas, que tem medalha de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Português. Tem várias medalhas de várias competições que eu fui acumulando ao longo desses anos, né? E esse jaleco branco aí? Esse jaleco também fruto do altar. Esse jaleco aqui é o jaleco que eu uso. Hoje em dia eu faço faculdade de medicina numa faculdade federal e é o jaleco que eu uso. E você pretende se especializar no quê? Eu pretendo ser neurocirurgião. Eu tô alinhando todos os meus estudos, todas as minhas forças eu tô colocando para chegar nesse objetivo, que é me tornar um neurocirurgião. Seus professores falam o quê sobre o seu caso?
Eles não acreditam. Eles não acreditam. Por quê? Porque eu sempre pergunto, alguém citou a hidrocefalia durante a aula. E aí eu pergunto, uma criança que nasceu com hidrocefalia, tem cura sem cirurgia? Eles falam, não. É possível? Não, não é possível. E aí é a hora que eu chego e falo, mas foi possível comigo, eu fui curado. E aí eles não acreditam, um professor meu, inclusive, pediu para ver os exames, não estava acreditando no que eu estava falando. Pediu para eu ver os exames, e ele viu e ele falou, e não fez cirurgia. Eu falei, não fiz cirurgia. Curado. Tá aqui, ó. Se alguém tiver dúvida, lembra do que tinha que voltar lá com 18 anos? Uhum. Tá aqui, ó. Uma tomografia dentro dos padrões de normalidade. E qual a maior medalha, o maior troféu, João Vitor, que você já alcançou? A minha maior medalha mesmo da vida foi receber o Espírito Santo. Foi a maior. Não tem, eu pode juntar todas essas aqui e perguntar assim, você trocaria ou não trocaria? A minha aprovação em medicina, na verdade, não chega perto do que eu recebi. Deus deu mais do que a senhora pediu? Infinitamente mais. Nunca passou pela minha mente uma situação dessa. Nunca uma medalha, um filho na faculdade, isso nunca passou pela minha mente. Quando eu comecei a entender que eu precisava confiar na palavra de quem promete e cumpre, que é o justo juiz, as coisas mudaram. Eu deixei o foco da mesa dos médicos e passei para a mesa de Deus, para o justo juiz. O que sofremos, que passamos, e hoje o que o João Vitor se tornou, não tem preço que paga. É só o altar mesmo. Te amo.